Hebreus capítulo 7, verso 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Louvado seja Deus! Estamos estudando Hebreus, mensagem para os últimos dias. O tema desta semana, Jesus, o sacerdote fiel. Hoje, quinta-feira, sacerdote sem pecado. Bem querido, bem querida, você sabe que pode participar conosco. Faça seu comentário, faça perguntas, dê like para entender que você está gostando da mensagem. Compartilhe este material com outros. Inscreva-se neste canal. Toque o sininho e vai receber as notificações. Não se esqueça. Ore por este canal. Estou orando por você, estou orando por sua família. Bem, que maravilha é estarmos mais uma vez nesse estudo cujo centro, cujo principal é o nosso Mestre Jesus. Bem, estamos aprendendo muito sobre Jesus nesse trimestre e hoje vamos entender por que é importante que um sacerdote seja sem pecado. Bem, Hebreus capítulo 7, verso 26, apresenta 5 características de Jesus como nosso sacerdote. Primeiro, ele é santo. Depois, ele é inculpável. Depois, ele é sem mácula. Depois, então, separado dos pecadores. E depois, então, ele é, de fato, aquele sacerdote perfeito. Bem, podemos perceber que essas características fazem com que Jesus exerça o seu sacerdócio em nosso favor com muito mais poder, com muito mais eficiência. Por isso, precisamos entender, queridos, na antiga aliança, no sacerdócio levita, o sacerdote ele tinha que fazer um ritual de purificação por si mesmo. E uma vez então que passava por todo aquele ritual de purificação e então apresentava um sacrifício por si mesmo, agora que ele estava purificado, então ele podia tratar dos problemas dos demais pecadores. Daí, querido, daí, querida, é importante se entender que este papel habilitava o sacerdote ou o sumo sacerdote a exercer uma intercessão pelos outros de forma limitada, porque também ele tinha pecado. E muitos que não efetuavam o serviço como deveriam eram então interrompidos pela morte. Nós temos alguns casos na Bíblia, inclusive alguns filhos de Arão, que então fizeram algo que não devia e foram interrompidos então o seu sacerdócio, porque eles não estavam como deveriam diante do Senhor. Bem, ao longo dos anos, muitos poderiam ter se colocado na posição de sacerdote e não conseguir efetuar então o sacerdócio como deveria. Mas Jesus não. Jesus, ele não tem pecado. Jesus é santo, sem mácula. Jesus é separado. Jesus tem um nome exaltado acima de todos os nomes. Isso faz com que Jesus, embora sendo ser humano, seja diferente de todos os outros sacerdotes, porque ele não precisa oferecer sacrifício por si mesmo. Ele foi o próprio sacrifício e ele mesmo é o sacerdote. Portanto, Jesus é o sacerdote perfeito porque ele não tem pecado, ele não tem falta, ele não precisa se purificar, porque ele já é então perfeito diante do Pai. Por isso, querido, por isso, querida, nós podemos chegar diante de Jesus com inteira confiança, porque sabemos que ele vai cuidar de nossa causa e vai interceder por nós, e ele vai fazer com que tenhamos o sucesso do perdão do pecado diante do nosso Deus. É seu desejo então, querido? É seu desejo então, querido, confiar nesse sacerdócio sem pecado? Se esse é seu desejo, então ore comigo. Bom Deus, eterno Pai, obrigado por todas as coisas. Obrigado porque nos traz um sacerdote sem defeito, sem pecado, e nos aceita, Senhor, neste sacerdote, em nome de Jesus. Amém.